Bora lá, mais um vídeo de análise. Curti, Polygon, curti. Mais um vídeo de análise. Let's go, gente. Vídeo do... Quem não quer spoiler de To Be Hero X sai por 25 minutos. Só bora. Até porque não tá na minha pré-lista, né? Assistir aí To Be Hero X. O que já foi donatado pra mim, que já pagaram pra eu ver a primeira temporada inteira, foi Link Click. Esse eu vou ver porque já fizeram donate correspondente aos 12 episódios. E a gente vai ver. Mas a fila tá fechada pra eu aceitar donates pra novos animes, pelo menos por enquanto. Um herói. Quem nunca quis ser um, não é verdade? Nesse mundo as pessoas se tornam heróis baseado na confiança das pessoas. E como eu tinha um canal no YouTube, logo as pessoas me tornaram um herói que elas queriam que eu fosse. É o Super KD Hunter x Hunter Resumão parte 4. Frequência Hunter não tem jeito. Mas que porra é? Graças a Deus é no sonho. To Be Hero X é a maior surpresa dessa temporada. E o anime de Chibate, esse aí é a maior surpresa do ano. Não sei pra vocês, mas pra mim essa animação veio do nada. Embora To Be Hero X esteja sendo feito desde meados de 2022. Em 2023 eles anunciaram que a estreia dele estava chegando em breve. E esse em breve demorou um pouquinho, já que o primeiro episódio só foi sair agora em 2025. Ah, e no começo eu já quero pedir desculpas aqui, porque durante o vídeo talvez eu fale anime algumas vezes por conta do costume. Mas o correto seria chamar de Donghua, já que é uma produção chinesa. Mas a questão é, essa galera tá cozinhando essa animação há R$5. Moreno, desculpa, eu acho que mandei o valor errado, kkkk, era pra mandar 2 e mandei 20. Você se importa de devolver a diferença? Cara, eu nem sei como eu faço isso, meu parceiro. Mas se você não podia doar, doar 2, por que você doou mais 5? Sendo que você pode mandar mensagem no chat gratuitamente. Não faz sentido! E aí, Trey? Tempo e tá investindo bastante pra ela vingar. Estão lançando até com dublagem simultânea. Ah, se todo anime dublado fosse assim, não é verdade? Eles também lançaram vários trailers com animação original que não vai aparecer no Donghua. E uma parada da hora sobre esses trailers aí é que eles mostram um pouco do background dos 10 protagonistas. Sim, o Donghua vai focar na história de 10 heróis. Eles até já lançaram o cronograma com episódios de cada um. Pelos trailers que eu mais tô ansioso são esses aqui. E por eu ter gostado muito do Donghua ter esse modelo de arcos fechados, eu tô com muita vontade de trazer pro canal, após muito tempo, uma série de vídeos de episódios semanais. A última série que eu acho que a gente teve aqui foi o Jujutsu Kaisen, né? Mas não vai ser semanal, pelo menos sempre que um arco acabar eu vou vir aqui pra gravar o vídeo. E não vai ser todos os arcos também, porque tem uns heróis aí que só vai ter um episódio. Então... Mano, por que essa personagem se chama Loli, véi? Porque o design dela é tão maneiro, mas pra que o nome dela é Loli, mano? Fazer um vídeo do episódio é foda, né? Só se o episódio render. Por E quê? o primeiro herói que iremos conhecer é o Nice. Estou muito ansioso pra conhecer mais sobre esse cara. Morreu! Sim, o protagonista do anime se joga de um prédio e morre no começo do episódio. Ou será que esse aqui que é o protagonista? Esse é Lin Ling, um cara comum que trabalha em uma agência de publicidade de, adivinhem só, de heróis. O coitado já começa o Donghua sendo demitido pelo chefe dele porque ele faz uma propaganda com o slogan: qualquer um pode ser um herói, até mesmo você. Parafraseando o título da série. Ah, verdade, eu esqueci. Cara, a melhor forma de você conseguir... porque eu não lembro como é que faz isso no LivePix. Eu não posso parar a live agora porque eu procurar isso, porque tem uma listinha de vídeos porque eu tenho que ver ainda antes das 7. Mas a melhor forma de você conseguir é entrando em contato no próprio aplicativo do seu banco, tá? Tem uma ferramenta do próprio Banco Central que é conectado ao aplicativo do seu banco e você pede pro banco te reembolsar. Muito mais seguro. Professora. Só que a agência de heróis que contratava as publicidades deles odiou tanto essa propaganda aí que ela foi lá e disse que eles nunca mais iriam trabalhar juntos. E... Calma aí. Eu perdi a linha de raciocínio. Deixa eu voltar.
Esse aqui que é o protagonista. Esse é Lin Ling, um cara comum que trabalha em uma agência de publicidade de, adivinhem só, de heróis. O coitado já começa o Don Juan sendo demitido pelo chefe dele porque ele faz uma propaganda com o slogan: qualquer um pode ser um herói, até mesmo você. Parafraseando o título da série. Então era por isso que eu devia aprender o verbo to be, professora. Só que a agência de heróis que contratava as publicidades deles odiou tanto essa propaganda aí que ela foi lá e disse que eles nunca mais iriam trabalhar juntos. E por isso o chefe do Lin Ling foi lá e demitiu eles de tabela. Mas o que tinha de mais nessa propaganda, Matheus? Pois é, menino Ban. Por um lado, o Lin Ling estava até certo no que ele falou, porque nesse mundo, qualquer um, repito, qualquer um pode se tornar um herói. Basta apenas que você tenha a confiança das pessoas. Se as pessoas acreditarem que você é um herói tipo Superman, você se tornará ele. E tá aí a importância do marketing dos heróis. Se você olhar já no começo do episódio, você vai notar que as ruas estão repletas de propaganda de outros heróis. Porque se o rosto do seu herói tá em todo lugar e todo mundo fala dele, a força dele vai ser cada vez maior. E tá aí o motivo da Trim, a agência de heróis, ter cortado o contrato com a agência do Lin. Eles querem que as pessoas endeusem o herói deles, e não que as pessoas tentem ser o seu próprio herói. Faz sentido pra caramba. A concorrência deles, por isso que eles ficaram putos. E agora o coitado do Lin Ling tá ali, trabalhou por anos fazendo propaganda pro herói dos caras, que inclusive é o herói do começo, o Nice, e do nada o bichinho perdeu tudo, não tem nem casa pra morar agora. Nitidamente o Lin iria se jogar do prédio por causa da demissão dele, mas nisso o próprio Nice chega ali e simplesmente: vou lá quieto, faço minha pose de efeito e morro calado. Na mesma hora, a secretária que cuidava da carreira do Nice chega ali pro Lin e pergunta lá, né: cadê o Nice? Tá ali embaixo, moço. Meu Deus. Tá desempregado, meu filho? Sim, o cara se jogou de um prédio e a primeira preocupação dos caras é em substituir ele pra não afetar os negócios. E por coincidência, veja só, o Lin acabou de ficar desempregado, até que ele é meio parecido com o Nice. Vamos dizer que quem se jogou do prédio foi o Lin e agora ele vai fingir que é o Nice de verdade. Só que aí você que tá assistindo, você pensa: beleza, entendi. Vocês vão pintar o cabelo do cara, vão botar ele na academia, fazer um uniforme igual, beleza, legal, já entendi. Agora só falta um pequeno detalhe, né? A confiança. Vai ter super força, super velocidade. Aí o menor dos problemas, claro. Como que o moleque vai voar? E é aí que entra a parada da confiança das pessoas. Só pelas pessoas. Então, o Nice morreu porque o Lin Ling não tinha confiança nele, ele meio que perde os poderes ali naquela situação? Ou ele se joga mesmo? Na frente deles é o Nice, o Lin Ling aos poucos está se tornando ele, recuperando desde os poderes dele até mesmo mudando a própria aparência. E tudo parecia estar indo bem, depois de um tempo a Joan apresenta até a namorada do Nice pro novo, né? Que o Lin tinha uma certa paixãozinha desde a época que ele fazia as campanhas. Ela era quase uma idol pra ele. Só que eles se encontram no caminho para um programa de casais, um negócio para promover a marca, já que os dois são vendidos como um casalzinho apaixonado. Só que inesperadamente um herói substituiu a apresentador daquele programa: o iluminismo. Um herói que, acredita ou não, tem o poder de dar exposed nos outros. Praticamente o Léo Dias de Tube Hero. Ele tá ali pra desmascarar o Nice, porque o relacionamento dele com a Xiao é puro marketing. Então ele usa ali o poder dele de invocar um detector de mentiras, na esperança do Nice revelar que não gosta dela de verdade. Só que como quem tá ali é o Lin e ele gosta da Xiao, o plano do cara vai por água abaixo. Só que ele tinha um plano B. Ele soube que a Trimman cancelou o contrato com a agência de publicidade, faliu ela, e que um dos funcionários dela havia se jogado do prédio após a demissão. E sim, o cara traz pro palco o ex-chefe do Lin Ling. Ele meio que apresenta pra gente a contraparte da confiança dos heróis, que é o medo, a fonte de poder dos vilões. Após o CEO ter falido, ele entrou em desespero e aceitou o poder de uma misteriosa organização, se tornando agora um dos vilões mais temidos daquele mundo: o próprio CLT Man. Enquanto ele distribui carteiras de trabalho e caçou das pessoas que nunca abriram um CNPJ na vida, o CLT Man vai acumulando cada vez mais medo e se tornando cada vez mais forte. Só que ali o Lin começa a se questionar: pera, Matheus, o anime não tava 3D até agora? Então, essa é uma das características mais marcantes desse Don Juan. Durante os episódios, eles trocam o estilo de animação do nada. É muito foda aí. E sempre que isso acontece, você pode ter certeza que vem pedrada vindo, porque além da animação ser espetacular, tanto a 3D quanto a 2D, temos o Sawano fazendo a trilha sonora de fundo. O Sawano tá só colecionando conquistas, né? O cara tá fazendo trilha sonora só de pedradas do Japão, da Coreia e agora da China. Nunca vi esse cara tá na produção de um anime ruim. E esse anime chinês aqui, hein? É, rapaz. Mas é isso, o Lin derrota o seu ex-chefe, sonho de vida de todo o CLT provavelmente, e agora ele conclui quem ele se tornou de verdade. Eu sou o Nice.
Depois disso, o Nice finalmente vai morar onde o antigo morava de verdade, a Torre dos Heróis. Nela moram 100 heróis mais populares, sim, tem um ranking de heróis. E a título de curiosidade, o Nice nessa parte tá no rank 12. Chegando lá, ele vai descansar e descobre que a Xiao mora com ele, e ela já tava até deitada na cama, e nisso ele vai lá, cobre o popô dela com a coberta, porque, né, aí o menino morre de coração e pode ficar que nem ela. Sim, João o final Pedro. desse episódio foi isso, full seco. E assim que o episódio acabou, o pessoal já foi correndo Que? e pode ficar que nem ela. Sim, o final desse episódio foi isso, full seco. E assim que o episódio acabou, o pessoal já foi correndo. Meu Deus do céu, o que aconteceu? Vou procurar spoiler no material original. Não tem. Essa animação tem história original. Ou seja, teremos que viver de ansiedade, dúvidas e teorias malucas. Que eu vou admitir aqui que torna a experiência de assistir qualquer anime muito mais foda, claro. Quando o anime é bom, né? Mas é isso, em um episódio a Xiao tá capotada na cama e no outro ela tá de boa andando na esteira. Dando a entender que aquilo foi um pesadelo do Nice. Ou será uma premonição? Sabemos. E realmente o iluminismo tava certo. A relação dela com o Nice era só pública mesmo. Tanto que quando o novo Nice fala que o antigo morreu, né? Essa é a reação de luto dela. Foi bom ele ter morrido. Por que vai me arranjar um substituto? Isso aqui mostra... Lembra do vídeo do Narrativando? Não fala, mostra. Olha como os dois, teoricamente, publicamente, são um casal. Mas olha como os dois almoçam em lados opostos da mesa. Nas partes mais longas da mesa, inclusive. Pra mostrar que é uma separação. Que é uma grande distância de conexão entre os dois. Fica mesmo. Tanto que quando o novo Nice fala que o antigo morreu, né? Essa é a reação de luto dela. Foi bom ele ter morrido. Por que vai me arranjar um substituto? A Xiao fica puta. Ela já odiava o Nice antes e agora que ele finalmente morreu, os caras vão lá e colocam outro no lugar. E pior, os fãs estão querendo agora que eles se casem. Nisso a menina já fica mais puta ainda, diz que não vai casar com coisa nenhuma. E a Joana, com Magna da assessora, vai lá e tranca os dois em cárcere privado até que os dois se decidam se casar. Nesse tempo trancado aí, a Xiao vai começar a gostar do novo Nice, até porque ali não é o de antes. Parece que o de antes era muito insuportável. E durante a noite, o Nice pergunta algo pra ela que não tava fazendo sentido. Originalmente, a Xiao era tipo uma youtuber de viagem, sabe? E através dos seus seguidores que queriam que ela viajasse pelo mundo, ela acabou ganhando o poder de abrir portais para esses lugares. E por isso o Nice estranhou, tipo, por que você simplesmente não abriu um portal pra fora quando a Joana trancou a gente aqui? E a Xiao disse que não pode mais fazer isso. Ela abre um portal pra frente do Nice e explica. Originalmente ela podia abrir portais pra qualquer lugar que ela quisesse. Porém, quando o público passou a shippar ela com o Nice, os portais dela passaram só a levá-la até ele. Aqui a gente já vai percebendo que essa parada do público moldar como os heróis são pode não ser tão legal quanto parece. O Nice elabora um plano pra acabar com o casamento sem arruinar o hype dos fãs. Simplesmente alguém aparecer lá e arruinar a cerimônia. Só que a Joana interpreta da melhor maneira possível. A cerimônia é arruinada e a Xiao Yetin morre no local. Eu? Tá, o pessoal aqui tem uma estranha fixação em querer matar a Xiao em todos os episódios. E quem chaga a cerimônia, Matheus? Ninguém menos que ele. O rei da destruição. Nome merda do cara. Ele não é um vilão, ele é meio que um anti-herói que é rival do Nice. Secretamente, inclusive, ele trabalha pra mesma agência dele. Só que quando ele chega lá, descobrimos que ele e o antigo Nice eram amigos íntimos no office. Só que, tipo, íntimos pra caralho. O que quer? É você quem eu quero. Ignorou meus e-mails, minhas ligações. Precisa mais de mim? Conheço esse soco melhor do que ninguém. Tipo, pelo amor de Deus, tá muito na cara que esses dois aqui eram um casal disfarçado no off. E pra mim, não ter pelo menos um grupo de fanfiqueiros que shippavam esses dois é de longe o maior furo de roteiro. Concordo. Esses dois estão... dessa história até o momento. Onde está a fã de Boku no Hero nesse mundo? E, tipo, de longe, esse é o cara que mais gostava do Nice. Ele fica em completo choque quando descobre que o verdadeiro se jogou de um prédio. O que deu nele? O nome disso é luto, menina. Conhece, não é? Na moral, de duas uma. Ou o Nice era um grande arrombado no off, ou a maior parte das pessoas desse mundo tem zero empatia pelos outros. No fim, eles meio que conseguem concluir o plano. A Xiao usa um sangue falso pra fingir que ela foi acertada pelo rei da destruição. E assim eles têm todo o palco pra fingir que ela morreu de verdade. Se livrando
livrando tanto do casamento falso, como também ela podendo viver finalmente a vida dela em paz. Só que pro novo Nice, aquilo foi como se ela tivesse morrido de verdade, já que ele gostava dela de verdade, né? E agora eles não poderiam mais se encontrar. A cena dele descendo do céu, segurando ela, inclusive, uma coisa linda demais, nível wallpaper, eu até chorei aqui, e adivinha só por quê? Debate precisava só de 1% disso, meu Deus do céu. No funeral dela, o Nice faz algo bem da hora, porque ele pede para que as pessoas desejem que a Xiao parte em paz para onde ela quiser, se referindo ali a ela partir para outra vida, né? Porém, de maneira subliminar, ele fez as pessoas desejarem algo que restaurou o poder original da Xiao, dela poder ir para onde ela quiser com os portais. Antes de ir embora, ela até pergunta pro Nice o que ele quer de verdade, só que ele meio que fica em dúvida ali, diz que quer subir pro top 10 de heróis. E nisso ela se despede e vaza, deixando a pistola de criar portais para trás. Esperamos de verdade que ela tenha pelo menos 2 dessas, não é verdade? E que top 10 é este, Matheus? Exatamente o que você tá pensando, menino. Eu tô pensando em nada. Aí deu caralho. Como eu falei mais cedo, existe um ranking de heróis que é baseado no nível de confiança das pessoas. O número de confiança, inclusive, fica no pulso das pessoas. O Nice atualmente é o top 12 e o objetivo dele é entrar no top 10, que tem tudo a ver com o plot desse terceiro episódio. Em suma, o Nice deve capturar uma vilã chamada To Be Hero X. Em números romanos é o quê? da Loba. Ela é a arqui-inimiga do Firman, que foi traduzido pro brasileiro como Enriste. E acho que todo mundo ficou meio confuso com esse nome, porque quem é que fala Enriste no dia a dia, na verdade? Mas infelizmente essa foi a melhor tradução que eles conseguiram, porque a segunda opção seria um Ereto-man. O background dele é bem da hora, porque ele era apenas um simples bombeiro que ficou famoso após ter segurado os escombros de um prédio em chamas para proteger uma garotinha. E essa imagem dele ali de pé, inabalável, salvando a garotinha, fez as pessoas depositarem a sua confiança nele, criando assim um herói que, independente das dificuldades, sempre estará de pé. Tanto que uma estátua gigante em homenagem a ele foi erguida na Praça dos Heróis, servindo tanto de símbolo para ele, como também para todos os heróis. Ele atualmente é o top 10, que ele conseguiu após ter ajudado o Esou a derrotar um vilão velocista. De longe, essa é uma das lutas mais épicas do Don Juan todo, porque o Henrique estava ali atravessando a rua, saindo de uma loja, e quando o vilão passou correndo e chegou nele... Pelo que eu entendi, derrotar um vilão relacionado a um herói de rank mais alto ajuda você a subir o seu rank. Tipo o Henrique, que derrotou o vilão que o Esou estava atrás. Até por isso, não apenas o Nice, como também outros heróis também estão procurando o esconderijo da Loba para capturar ela. A Loba é uma vilã curiosa, porque ela cria quadrinhos e caricaturas do Henrique sofrendo, chorando e caído de joelhos. Nossa, o Coringa tem medo de achar aí, hein? Calma, menino bom, pode parecer algo bobo, mas ela é extremamente perigosa. Em um mundo onde as pessoas ganham poderes baseados na sua imagem, na popularidade, né? Uma vilã que tenta manchar a imagem dos heróis é extremamente perigosa. Só que chegando no esconderijo da Loba, Nice descobre algo preocupante. Acima dali está a estátua dos heróis, e lá o Henrique está até respondendo as perguntas de um grupo de alunos. Henrique, é verdade que sua jeba nunca baixa também? Que é isso, menino? Foi mal, professor, falei sem pensar. E a Loba explode a rede de esgotos, fazendo com que a estátua dos heróis caia e o Henrique tenha que segurá-la. Nessa mesma hora, a Loba surge e ameaça jogar uma garotinha numa fenda que se abriu no chão e pergunta se ele prefere proteger o símbolo dos heróis ou a garotinha. E é nesse momento que temos o plot twist do episódio. O Nice surge todo pimposo no pouso de super-herói e revela o que ele descobriu lá embaixo. A Loba não vai jogar a garotinha na fenda, muito menos ela quer fazer mal pro Henrique. Quando aquela estátua foi inaugurada, o pessoal convidou a garotinha que o Henrique se salvou lá no incêndio, né, pra ela dar um cachecol de presente pra ele. Só que quando ela foi colocar o cachecol no pescoço dele... Me desculpa, eu não posso me curvar. Sim, pelas pessoas verem o Henrique como um herói que jamais se curva, ele se tornou exatamente isso. Simplesmente ele não pode se curvar. E sim, o coitado tinha que dormir até em pé. E sim, ele não podia nem sentar no vaso pra cagar. Vocês estão percebendo a genialidade desse Don Juan e como ele é muito mais do que uma animação muito foda? Eles apresentaram um conceito mega genérico de poder. As pessoas me dão poder quando elas acreditam em mim. Se você parar pra pensar, isso é quase um poder da amizade. Só que eles criaram toda uma profundidade por trás, fazendo com que o poder que as pessoas os roteiristas dessa história são geniais. Uma maldição. E a Loba sabia disso, sabia do sofrimento que ele passava para ser aquele herói. Por esse motivo, ela criava todas aquelas caricaturas dele ajoelhado e sofrendo, porque ela queria destruir a figura do Henrique para libertar ele. Afinal de contas, ela é a garotinha que ele salvou no dia do incêndio. E olha como esse episódio é foda. Além de aprofundar mais nisso da confiança das pessoas, transformar as habilidades dos heróis em maldições,
vilões, ela também mostra que alguns vilões usam medo pra uma boa causa. E isso me faz pensar, será que teremos heróis que usam a confiança para o mal também? Bem, no trailer do próximo herói, o E-Soul, mostra um vilão chamado Zero que parece muito ter sido um herói que ficou do mal. Tanto que tem uma parte que aparece um culto de pessoas adorando ele. Ele parece ter capotado um monte de heróis e causado uma grande catástrofe, visto que no trailer temos o E-Soul parado em frente ao memorial das vítimas daquele dia. Então acho que sim, teremos heróis que usam a confiança para o mal abordados mais pra frente, até porque o Zero aparece durante um frame da abertura. Achou que não notaríamos, mas notamos. E é muito foda quando o Henry percebe que a loba tava fazendo tudo isso só pro bem dele e a lágrima dele quebra a armadura das pernas, simbolizando ele desistindo de carregar o fardo de ser aquele herói. Uma cena que, apesar de linda, quase matou o cara esmagado pela estátua, mas por sorte o Nice estava ali pra ajudar, né? E com esse feito ele ganha a confiança necessária para ultrapassar o Henry, se tornando o novo rank 10. Outra cena sensacional é quando o Nice vai visitar o Henry e ele vai lá e desabafa das dificuldades que ele passava, né? Por nunca poder se abaixar. Dá pra ver até a cama em pé do coitado. Imagina o inferno de nunca mais poder se deitar, velho. Só que aí o Nice vem e fala: eu te entendo, eu também sofro bastante com meus poderes. Nossa, seus poderes também te causam dor. Tenho toque pra coisa bagunçada. Não posso ver um chinelo emborcado em casa que tem que desvirar na mesma hora. Sim, dos males o Nice tem o menor dele. Nice, eu tô com a meia suja. Tem uma meia suja, tem um par de meia suja no chão do meu quarto. Vem resolver isso aqui pra mim, por favor. Bem, até esse quarto episódio. Lembram do super fofoqueiro? Então, ele descobriu que o Nice atual é uma farsa. Só que agora ele se juntou a uma organização chamada Holofote, que é o que parece uma organização que cria super vilões. Tanto que agora ele deixou de ser o herói iluminismo e passou a ser o Olho Celestial. E pior, ele aparece em cima de um prédio com a Xiao de refém e diz que se o Nice não descer da Torre dos Heróis para lutar contra ele, o mesmo irá capotar a menina. Só que, tipo, pro público geral, a Xiao morreu. Só o Nice e a agência dele sabem que ela tá viva. Então todo mundo começa a achar que aquilo é um bait do vilão. Eles ficam até na frente da Torre dos Heróis gritando para o Nice não descer. E adivinha o que acontece? O Nice tenta sair para salvar a Xiao e o corpo dele desliga na saída. Sim, a vontade dos sonhos dele o impedem de sair da torre. Nisso ele já começa a ficar nervoso e a Trim manda até um outro herói deles para cuidar do super fofoqueiro, só que o bicho lasca a skill. PDF de 50 páginas de Exposed, mostrando que todos os feitos do cara foram fabricados pela agência dele e, por incrível que pareça, o fofoqueiro derrota o herói. E vendo que não tem mais jeito, o Nice tenta andar. Cada passo que ele dá até o elevador fica cada vez mais pesado. Nisso a Joan diz pro Nice não ir, que ele não vai conseguir sair. Só que inesperadamente ele consegue dar o passo até dentro do elevador. E por quê? Eu não sou o Nice. Da mesma forma que o Henry desistiu de ser aquele herói, o Lin Ling também desistiu de ser o Nice. Logo, o peso que o Sans colocava sobre o Nice não servia mais pra ele. Isso até respondeu uma das dúvidas que eu tinha sobre se a confiança das pessoas era algo forçado, mas aparentemente não. Para a pessoa ter os poderes e passar pelas consequências dele, ela precisa aceitar aquele fardo, que é até um dos temas mais abordados em histórias de heróis, né? Sobre heróis carregarem um fardo por um bem maior. Quando ele finalmente chega no lugar onde tá o Olho Celestial, ali o Lin Ling fala a verdade pra todos. Fala que o Nice de verdade morreu e que ele havia substituído ele todo esse tempo, fazendo ele perder todos os pontos de confiança que ele tinha e praticamente matando o Nice de vez, ironicamente, no mesmo prédio que o Nice se jogou no primeiro episódio. Vocês tinham notado isso? E acontece uma coisa muito anormal. O Lin Ling, sem poderes, parte pra cima do cara, só que a confiança das pessoas ali assistindo, vendo ele, um Zé Ninguém, dando o máximo que ele pode pra tentar proteger a pessoa que ele ama, faz aos poucos a confiança zero que ele tinha começar a ir subindo. De repente você vai vendo que ele começa a segurar os golpes do Celestial, depois ele vai conseguindo revidar os socos dele, enquanto os trending topics estão fritando ali com o pessoal torcendo pelo Lin Ling, quando o refrão da música estoura junto com os números de confiança das pessoas se misturando ao golpe final dele. Na moral, que negócio lindo demais, velho. E o pior é que no fim o Celestial estava enganando todo mundo mesmo, pois a Xiao que tava ali era só um holograma dele. E apesar dele ter virado um vilão no final desse arco, como ele não manteve a Xiao de verdade em perigo ali, eu confesso que não vejo ele como alguém ruim não. Tipo, por causa dele, o Lin Ling admitiu a farsa do Nice e conseguiu se tornar um herói de verdade, chegando até mesmo a superar a confiança que o Nice tinha antes. E tipo, o cara virou um vilão, mas na verdade ele fez o trabalho que ele fazia como herói antes. Eu até imagino que o Lin Ling vai causar uma grande repercussão naquele mundo, porque o próprio nome dele, né, um herói comum, faz contraponto à maioria dos heróis daquele mundo, que são criados artificialmente pelas propagandas das agências. Com o lançamento do episódio 4, o diretor do anime respondeu umas perguntas até bem reveladoras sobre To Be Hero. Ele falou que o arco do Nice, agora o Lin Ling, cronologicamente
cronologicamente é um dos últimos do anime, ou seja, os próximos arcos se passarão mais no passado, tanto que o Nice original irá aparecer mais pra frente, até pra abordar o motivo dele ter pulado do prédio. E ele também postou essa imagem de um episódio futuro com a legenda "Mate todos eles". Matar quem, você pergunta? Bem, nós de ansiedade! E finalizamos o episódio com Li Ling reencontrando a Xiao, e adivinha só, ela tava presa numa ilha isolada porque esqueceu a pistolinha dela lá. E depois de toda a cena do Li Ling descobrindo que queria ser um herói pra ela é muito otária. que ele amava ela, né? Essa cena aqui aqueceu meu cocorô demais. E a partir do próximo episódio já entraremos no arco do herói Esou. Eu só fiquei meio decepcionado porque eu achei que o anime iria fazer ganchos nos arcos, né? Mas o arco do Nice acabou assim, ser um gancho pro Esou. Ah! Filha da... Eu não sei se o que me deixou mais puto foi o susto que eu tomei ou a quebra de expectativa de realmente ter uma conexão entre os arcos. Eu não sei o que foi que me deixou mais puto. Meu Deus do céu, cara. Opa, seja bem-vindo, Vitor Hugo. Boa tarde, boa tarde. Mano, ele quebrou minhas expectativas totalmente, pô. Foi, tipo, quebrou minhas expectativas totalmente. Ele baixou minha guarda falando: eu pensei que ia ter o arco, alguma conexão entre os arcos. Aí eu abaixei a guarda. Na hora que eu abaixo a guarda, nossa. Nossa, enfim, gente, vocês do YouTube, obrigado pela companhia. Até a próxima. Eu gostei, fiquei interessado pelo anime, mas eu não sei se teremos tempo de ver ele por enquanto, ok? Eu não sei. Mas é isso, gente. Vocês do YouTube, obrigado pela companhia. Até a próxima, eu fui. Tchau, tchau.